Olá, nós somos do Primeiro a Redes e hoje eu e meu grupo vamos falar sobre o livro O Menino do Engenho. Publicado no ano de 1932, o livro O Menino do Engenho foi a primeira obra do escritor José Lins do Rego. O livro também teve a crítica aclamada por retratar a decadência do Nordeste. O livro fala sobre o passado de Carlinhos, que é narrado pelo próprio Carlinhos. Os fatos iniciais são quando Carlinhos conta o que aconteceu com seus pais. Já o suspense é quando ninguém sabe explicar o que aconteceu para o pai de Carlos ter matado a dona Clarice, que é a mãe de Carlos. As complicações são quando chega a seca e então depois a enchente. E logo depois a escassez dos alimentos no engenho. O conflito é quando ele tem dificuldade para se adaptar no engenho, já que os pais deles não estão mais lá. Então ele tem que aprender a conviver com pessoas que ele não conhece tanto, que é a família do engenho. Já o clímax é quando a Zefa Cajá foi presa e então Carlinhos virou um motivo de piada. Já o desfecho é quando Carlinhos se despede de todos para ir para o colégio. José Lins do Rego nasceu em 1901 e morreu em 1957. Nasceu no Engenho Corretor, no município de Pilar, na Paraíba. No dia 3 de julho de 1901, filho da tradição familiar da oligarquia do Nordeste açucareiro, e passou a infância no engenho do seu avô materno. Iniciou seus estudos no município de Itabaiana. Em 1920, integrou a Faculdade de Direito do Recife. José Lins do Rego foi um escritor brasileiro da obra Menino de Engenho, que é considerado um romance do ciclo da cana-de-açúcar, e recebeu um prêmio da Graça Aranha. Seu romance Riacho Doce foi transformado em minissérie para a televisão, integrou o movimento regionalista do Nordeste, se tornou patrono da Academia Paraibana de Letras. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras para a cadeira 25. Vou falar sobre os personagens. O protagonista é Carlos e ele é o narrador do romance, sendo caracterizado como um menino solitário e melancólico. A antagonista no início da história para Carlinhos foi a Sinhazinha, e ela era odiada por todos na Casa Grande e também por causa de sua rigorosidade com todo mundo e pela sua cara feia que ela fica na maioria das vezes para as pessoas. Agora eu vou falar sobre como os personagens são apresentados no início do livro. Carlinhos é o narrador do romance, se tornou órfão aos 4 anos e tornou-se um menino melancólico, solitário e bastante introspectivo. Coronel José Paulino era o avô materno de Carlinhos, era um homem justo, de caráter respeitado, mas severo, e era muito admirado por Carlinhos e era o dono do engenho. Tia Maria, que no caso era a irmã da mãe de Carlinhos. Ela se tornou para ele a sua segunda mãe. Era querida e estimada por todos, pela sua bondade e simpatia. Velha Totonha era uma figura admirável e fabulosa, e ela representava bem o folclore ambulante dos contadores de histórias. Antônio Silvino representava bem o cangaceiro, sempre temido e respeitado pelo povo, em virtude de seu senso de justiça, tirando dos ricos e protegendo os fracos. Sinhazinha, embora não fosse a dona da casa, era cunhada do coronel, mandava e desmandava no governo da Casa Grande. E também ela foi comparada, por Carlinhos, na verdade, com as madrastas dos contos ruins. Maria Clara era prima de Carlos, veio da cidade passar um tempo no engenho e ele se apaixona por ela aos 8 anos, e quando ela parte ele sofre. Dona Clarice era a mãe de Carlinhos e era meiga, calma e muito amorosa. O pai de Carlos não é declarado seu nome no livro, e enquanto Carlos morava com ele, ele dava muita atenção ao filho, e ele também era muito apaixonado por sua esposa Clarice. Agora vou contar como os personagens são apresentados no desfecho da obra. Carlinhos. Ele conheceu uma menina pela qual se apaixonou e ela foi embora. Daí teve uma vida sexual ativa com a negra Luísa, que o deixou também. O pai de Carlinhos, a última notícia sobre ele foi que estava internado em um hospício. Dona Clarice, não houve mais notícias sobre a morte dela desde o início da história. Maria Clara, depois que voltou para a cidade, não houve mais relatos sobre ela no livro. Sinhazinha, se aproximou um pouco mais de Carlinhos depois do casamento da tia Maria dele. Antônio Silvino, ele não é mais citado no livro, desde a época em que Maria Clara estava no engenho.
Velha Totonha. Apareceu pela última vez com suas histórias fascinantes, um pouco depois do acontecimento de um homem ter sido mandado para o tronco para ser morto. Tia Maria. Casou-se e depois do ocorrido não houve mais aparição dela na obra. Já o coronel José Paulino dá mais conselhos da vida ao moleque, que teve um conhecimento sobre a vida sexual na pré-adolescência. Em relação ao espaço, o livro é retratado numa época latifundiária no Nordeste. As principais características e os principais locais são a fábrica e a casa do senhor de engenho, que é onde o garoto passa boa parte ou maior parte do livro. Essa casa ela é representada como um lugar grande e espaçoso para acomodar uma grande família, sendo ela o local onde se passa boas partes das cenas. Já em relação à fábrica, a fábrica ela remete muito à vida do garoto e aos seus estudos, porque o garoto, numa breve parte do livro, ele fica impressionado com a maneira a qual as máquinas ali dentro da fábrica funcionam, como por exemplo a moeção de alimentos. Em relação ao tempo, o livro é cronológico pelo fato dele seguir uma linha de acontecimentos, as quais podem serem resultadas em outros livros do próprio autor José Lins do Rego. Olá, irei falar sobre figura de linguagem. Ao passar do enredo, tem várias figuras de linguagem, mas vou citar apenas uma. A figura de linguagem de comparação. E se ouvia por toda aquela extensão de águas, como que um gemido soturno. E também ao passar dele, tem função de linguagem. A função de linguagem é emotiva. Chorei como desenganada a tarde inteira. Olá, o texto Menino de Engenho, de José Lins do Rego, é linear, pois narra os fatos em ordem cronológica. E agora irei citar uma parte do texto para vocês. Eu tinha 4 anos, no dia em que minha mãe morreu. Dormia no meu quarto. Quando pela manhã acordei com um enorme barulho na casa toda. Eram gritos e gente correndo para todos os cantos. O quarto de dormir de meu pai estava cheio de pessoas que eu não conhecia. Corri para lá e vi minha mãe estendida no chão e meu pai caído em cima dela, como um louco. Estivesse a sair em um espetáculo, a assistir um espetáculo. Vi então que minha mãe estava toda banhada em sangue e corri para beijá-la. Quando me pegaram pelo braço com força, chorei, fiz o possível para livrar-me, mas não deixaram fazer nada. Um homem que chegou com os soldados mandou então que ele saísse, que só podia ficar ali a polícia e mais ninguém. Levaram-me para o fundo da casa, onde os comentários sobre o fato eram os mais variados. O criado pálido contava que ainda dormia quando ouviu uns tiros. Aí correu no primeiro andar e minha mãe estava lá ensanguentada e o doutor com a arma na mão. O doutor matou a dona Clarice. Por quê? Ninguém sabia compreender. O que eu senti era uma vontade desesperada de ir para junto de meu pai, de abraçar e beijar minha mãe. Mas a porta do quarto estava fechada e o homem sério que entrara não permitia que ninguém se aproximasse dali. O criado e a ama diziam, estavam lá dentro em um interrogatório. O que se passou depois não ficou bem na minha memória. O discurso do Menino de Engenho é narrado em primeira pessoa e a parte da drama foi quando sua mãe morreu e a parte romântica foi quando ele se apaixonou pela sua prima. E também ele compara os seus estudos antes de sua mãe morrer, no caso quando ele morava na cidade, e depois que ele foi pro engenho. No caso ele se sentiu como eu posso me referir, ele sentiu que o estudo teve uma decadência. E assim termino minha fala. Obrigado pela atenção.